Olá, irmãos. Tudo em paz? Muito bom a gente estar aprendendo a respeito da palavra de Deus e o quanto que traz de luz para nós, né? Muitas vezes a gente vem na caminhada cristã aprendendo uma série de coisas, mas que, à medida em que a gente vai estudando e aprofundando os conceitos e a doutrina, a gente vai percebendo o quanto que Deus vai compartilhando ao nosso coração, né? O tema da nossa próxima aula, nós já vamos aí para o quarto domingo de catequese. Essa é a oitava aula, né? Nós vamos falar aí a respeito do presbiterianismo. Na verdade, inserir um pouco do presbiterianismo, como o Alan falou no início, é um tema que, para ser esgotado, é muito longo para se concluir, né? Mas, especificamente, hoje, a aula está voltada para tratar a respeito dos direitos e dos deveres dos membros da Igreja Presbiteriana, né? Como é que funciona esse negócio, tá? Eu quero já compartilhar aqui uma tela para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Agora sim. Bom, então, vocês conseguem ver a tela? Tudo certinho aí? Sim, parecendo aqui normal. Perfeito. Então a nossa missão, o nosso compromisso hoje é tratarmos um pouco sobre esse tema, direitos e deveres de um membro da igreja, do membro da igreja presbiteriana, né? Eu não quero dar spoiler da próxima semana. Na próxima semana, nós invadiremos muito mais, mergulharemos muito mais na questão da origem, da estrutura, da forma de governo da nossa igreja, né? De toda a forma como a história do presbiterianismo chegou aqui no nosso país também, as influências e o que é que nós cremos com relação às confissões de fé, né? Os nossos fundamentos da igreja presbiteriana, né? Mas, neste momento, a gente vai se ater um pouco mais a falar a respeito da membresia. Vocês estão aí caminhando com a gente já há um tempo, têm aprendido, têm ouvido os sermões, temos cultuado ao Senhor, temos vivido um tempo de comunidade bem agradável, né? Graças a Deus. Mas isso precisamos entender onde a gente tem colocado os nossos pés. O que é que a gente deve fazer e quais são os nossos direitos, né? Também. Eu queria começar orando. Vamos orar, ter um momento de oração, pedindo ao Senhor que também fale ao nosso coração em mais esse momento de estudo. Vamos falar com o nosso Deus. Rafael, já que você orou na primeira, você pode orar novamente? Nossa, vamos lá. Senhor nosso Deus, Pai amado, somos gratos a Ti, Senhor, mais uma vez por essa reunião aqui nessa manhã. Te damos graças pela vida do Marcelo, Pai, que nos trouxe esse primeiro tempo, essa primeira aula, riquíssima, com conhecimento muito importante, Senhor, acerca da Santa Ceia, desse sacramento que é tão importante, tão significativo para a nossa fé, para a nossa caminhada com o Senhor e com o nosso relacionamento. Somos gratos pela vida dele, por todo o conhecimento. E queremos agora, Pai, colocar diante de Ti também a vida do nosso irmão Fernando, que nos conduzirá em mais uma aula para podermos tratar, Senhor, acerca do presbiterianismo, nosso dever como servos, como discípulos, Pai, como cristãos dentro da igreja presbiteriana, Senhor. Que o Senhor fale ao coração de cada um, que o Senhor use o teu servo como meio, como instrumento para isso, e que o Senhor possa derramar, continuar derramando de graça e de misericórdia, Pai, abençoando e edificando a cada um de nós aqui nesse dia e aqui nessa manhã, Pai. Nós oramos dessa forma, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos. De igual modo, né? As dúvidas que forem surgindo, caso você tenha um comentário a fazer, é só abrir o microfone e perguntar. As dúvidas podem ser colocadas lá no chat também. A gente, ao final, vai reservar um tempo para também ler e tirar as dúvidas que os irmãos, caso tenham, né? E fiquem muito à vontade para participar também da aula, tá?
muito do que vocês vão ver nela está dentro daquilo que vocês já entendem por cristianismo. Né? Afinal de contas, a igreja cristã ela tem alguns princípios que são comuns. Mas dentro da nossa igreja presbiteriana, a gente também tem algumas diretrizes, que são diretrizes que estão dentro da nossa Constituição de Fé de Westminster, dentro dos nossos documentos que formam a nossa estrutura de fé, né? Naquilo que nós cremos, naquilo que nós vivemos como uma teologia reformada. Eu quero começar lendo um texto da Bíblia, lá de Atos 2, que foi exatamente onde a igreja começou. Eu queria que você pegasse a tua Bíblia aí. Atos 2, logo após o Pentecostes, né, o advento do Pentecostes, acontece uma situação bem interessante, que é quando nasce a igreja. E é a partir desse nascedouro que eu quero começar a falar sobre nós como membros desta igreja do Senhor Jesus. Atos 2, a partir do 37, eu vou fazer essa leitura, ela diz assim, ó: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Bom, irmãos, então está aí muito do que significa a origem da igreja. Né? A igreja foi inaugurada lá no Pentecostes, na descida do Espírito Santo, e a gente percebe aí que Pedro ele traz uma palavra, ele prega, né? 3.000 pessoas, houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, é isso que diz aí o verso 41 que a gente leu. 3.000 pessoas se convertem, elas também passam pelo batismo, nós falamos um pouco agora na última aula, aí o Marcelo expôs para nós também um pouco a respeito do batismo, que é a introdução deles na aliança, né, como servos. E aí esse convertido que é batizado passa a congregar. Perceba que ele começa a seguir um ritmo, né, vamos chamar assim, da igreja. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações, havia temor, né? Havia louvor, havia perseverança no congregar, doações, visitação, cuidado mútuo, né? Não, ajudavam-se uns aos outros, exerciam misericórdia, ofertavam. Então, tudo que a gente começa a ver a partir do verso 42 até o 47, fala muito da vida daquela nova igreja que tinha nascido a partir dali. Então, ali começou a ter evidências, a aparecerem as evidências daqueles que foram convertidos e batizados e que, dali por diante, queriam uma vida completamente diferente e viviam a partir da sua fé dali por diante. Né? E o interessante disso tudo é que Deus tem tanto
propósito com isso, Deus tem tanto plano com isso, que o próprio Deus, a Bíblia diz no verso 47 aí, o próprio Deus ele vai acrescentando pessoas a essa nova congregação, vamos chamar assim, e usando os próprios crentes como instrumentos para isso, né? Daí para frente, vocês lendo, caminhando mais no livro de Atos, vocês vão ver vários momentos em que o Senhor ia acrescentando pessoas e pessoas se voltavam para Deus, haviam conversões a partir da pregação da palavra e a igreja cresceu, cresceu, cresceu e chegou até nós hoje, né? Passa por Paulo, o evangelho é pregado aos gentios, se espalha por todo mundo e até que chega até nós hoje, servos do Senhor Jesus nesta geração, neste tempo. Então, é importante a gente falar um pouco desse preâmbulo, porque quando a gente olha para a origem, a gente começa a perceber a nossa essência. Quando a gente olha para lá para trás e como foi que aconteceu lá com a igreja primitiva, a gente começa a observar a nossa essência. Então, a igreja como um todo, a Igreja Católica Romana, no decorrer dos anos, começou a distorcer, desviar um pouco daquilo que era esta essência bíblica, né? A ponto de a Reforma Protestante veio, todos nós conhecemos a história, as 95 teses do Lutero e os reformadores que surgiram, trazendo de volta a visão da igreja para aquilo que é pregado e preconizado na palavra de Deus. Então, a igreja presbiteriana nada mais é fruto desta reforma em que nós voltamos às origens, nós buscamos voltar a uma doutrina reformada, sadia, saudável, em que vivemos a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. Então, a teologia presbiteriana ela é correta, ela é equilibrada, ela é essencial para a vida do crente, né? Temos como fundamentos maiores da nossa fé reformada a própria palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, como nossa única regra de fé e de prática, né? Temos alguns documentos que fortalecem a nossa fé, né? São os documentos tá, que os teólogos lá em Westminster, vocês também falaram um pouco sobre isso agora na última aula, né? Escreveram a nossa confissão de fé e também os catecismos. Então, esses documentos são importantes para formar a nossa doutrina, mas eles, obviamente, não são mais importantes do que a palavra de Deus, não tem a autoridade da palavra de Deus. Eles são aceitos na igreja presbiteriana como uma expressão histórica do seu entendimento a partir da reforma, seu entendimento da fé e como um auxílio para o estudo das escrituras também. Então, dentro das nossas doutrinas, nós temos algumas que são aceitas em todas as denominações, né? Apenas fazendo um preâmbulo sobre o presbiterianismo, porque lá na frente, na próxima semana, nós vamos aprofundar um pouco mais nisso, né? Para a gente realmente entrar na membresia. Mas então, nós cremos como presbiterianos na Trindade, no caráter Deus-homem, Deus e homem de Jesus, né? Divino e humano de Jesus Cristo, a sua ressurreição, na sua morte expiatória pelos nossos pecados, na segunda vinda. Ou seja, nós cremos também no sacerdócio universal dos crentes, na graça mediante a fé, a salvação exclusivamente pela graça, né? A palavra de Deus como regra de fé e de prática, né? Os sacramentos que devem ser exercidos pela igreja, de batismo, de santa ceia, né? E também doutrinas que são especificamente presbiterianas, vamos chamar assim, né? Que é a questão da predestinação, da absoluta soberania de Deus sobre todas as coisas, e isso faz com que creiamos nessa doutrina da predestinação, que Deus tem a soberania e o poder para escolher aqueles quem Ele quer, e Ele faz isso usando da sua soberania, né? O batismo por aspersão, o batismo infantil, a própria forma de governo da Igreja Presbiteriana, que nós vamos ver um pouco mais na próxima semana, né? Falando a respeito do presbiteriano, uma igreja regida por presbitérios, por presbíteros, por anciãos, é daí que vem, inclusive, o nosso nome de igreja, né? Que fala muito dessa nossa forma de governo. Mas então a gente se depara, falando apenas de forma introdutória sobre a igreja presbiteriana, a gente se depara dentro dela. E é o que eu quero tentar trabalhar com os irmãos, qual seria o objetivo e o conteúdo dessa nossa aula de hoje.
em que a gente vai se firmar para aprender um pouco mais hoje, né? A intenção da aula, obviamente, é explicar qual que é o significado de ser membro, como é que é esse negócio, né? Estou aqui dentro de uma igreja presbiteriana agora. Às vezes, nossa igreja ela é caracterizada por alguns públicos, vamos dizer assim. Nós temos pessoas que vieram de outras comunidades de fé, né? De outras doutrinas, de outras igrejas. Nós temos pessoas que vieram de outras igrejas presbiterianas, inclusive, né? Eu sou um exemplo disso, tá? Eu vim de outra igreja presbiteriana. E nós temos pessoas que não tinham, que foram chamadas pelo Senhor agora e chegaram até a nossa igreja e hoje congregam conosco. Então, para todos esses públicos, é importante saber como é que funciona isso, né? O que é ser membro da igreja presbiteriana, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, privilégios, responsabilidades, né? Como é que funciona a vida em comunidade dentro da nossa igreja, o que é estar como igreja reunido num lugar e, e convivendo com outros crentes, como deve ser essa vida em comunidade, né? E o seu testemunho também, o seu testemunho cristão fora da igreja, como é que deve ser, se importar, se comportar, né? E agir, qual o seu principal objetivo, quais são as suas prioridades, a partir do momento no momento em que você passa a ser um servo de Deus, um membro de uma igreja reconhecidamente evangélica e que leva o evangelho de Cristo a sério, que vive uma teologia reformada, saudável e que busca a Escritura como nossa regra de fé e de prática, né? Então, esse é o nosso objetivo e a gente vai passar por algumas percepções. Essa primeira é: sou presbiteriano e agora? E agora, né? Como é que a nossa igreja recebe esse novo membro? Como é que isso acontece na prática da nossa igreja? Nós vamos ver que a igreja tem documentos, né? E, como eu falei a vocês, tem as confissões de fé, mas também nós temos um manual que rege a nossa atividade como igreja, né? O manual presbiteriano. Nós temos uma Constituição. Ainda ontem nós estávamos com ela. Eu tenho até um exemplar aqui. Vou mostrar para os irmãos. Esse é o manual presbiteriano, uma edição agora de 2023. É bem larguinho, tá? E nele, entre outros documentos, consta a Constituição da igreja, né? Onde que a gente fixa os nossos pés naquilo que nós cremos e como entendemos viver igreja, né? São apenas 559 páginas neste que eu estou aqui na mão. Se os irmãos quiserem, um dia podem buscar para ter um pouco mais dele, tá? Mas, enfim, aqui nesse manual consta a nossa Constituição, e com base nela, daqui a pouco nós vamos ler um artigo sobre ela, que fala o que é ser essa igreja, o que é viver uma igreja presbiteriana, e Irmão, também o que é ser membro dela, como conviver dentro da igreja presbiteriana na membresia. Então, esse é o ponto que a gente vai falar sobre o sou presbiteriano e agora, né? O que é que a gente vai fazer depois que a gente se enxerga presbiteriano. Bom, também vamos tratar um pouco sobre qual é a função do membro, né? Com relação aos cultos e atividades da igreja, né? Qual que é a sua participação, seu nível de envolvimento, seu compromisso com isso, por que você precisa estar engajado, estar envolvido, né? Vamos também falar sobre a questão de contribuição financeira, assunto para muitos delicado de ser tratado, mas é bíblico e o que a gente deve falar aí a respeito de mordomia cristã, de generosidade, né? Como é que a gente vai tratar isso também como membros da igreja, né? O serviço cristão, a gente vive para servir, né? Nós somos servos de Cristo e servimos também a igreja. Então, como é que o membro se porta e se envolve nos ministérios e atividades servindo, qual que deve ser o pensamento e o sentimento nesse serviço, né? Evangelismo também, né? Afinal de contas, nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos o maior tesouro, fomos alcançados por essa graça que é tão imensa, né? E nós não merecemos absolutamente nada, não é meritória, não fomos alcançados porque o Senhor nos chamou, e somos comissionados
para anunciar esse evangelho, para viver esse evangelho, para compartilhar a nossa fé. E como é que isso funciona para um membro da igreja presbiteriana? Como é que isso deve impactar a sua vida e, quem sabe, mudar até a forma que você conduz o seu dia a dia, né? Às vezes a gente não tem uma visão muito clara daquilo que está, assim, como atividade ao meu alcance, não é aquilo que o Senhor espera de mim, aquilo que o Senhor requer de mim, aquilo que eu devo buscar viver para a glória do Senhor e como é que deve ser essa história de viver para a glória do Senhor. A palavra de Deus diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória, louvor da glória da sua graça. Então nós fomos chamados para isso. Somos chamados para promover a glória de Deus. E de que forma no evangelismo nós também promovemos a glória de Deus, né? Então, vamos começar a respeito desses pontos, tratando deste primeiro item aí. Sou presbiteriano, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Né? A gente sabe que em todo lugar, em qualquer igreja, existem os documentos, né, como a gente falou de alguns deles aí, que definem o nosso modus operandi, né? A nossa forma de enxergar o evangelho e como é que a gente tem que caminhar, o que é ser igreja, o que é uma igreja local presbiteriana, o que é ser membro dessa igreja local, quando é que eu sou entendido como membro da igreja presbiteriana. Todos vocês que estão dentro desse grupo, aliás, a grande maioria, porque também a igreja toda foi convidada, né? Mas a grande maioria está passando por um período de formação mesmo, de aprendizado, e essa catequese é justamente para dar essa bagagem, essa cancha, vamos dizer assim, para que os irmãos conheçam muito da doutrina e daquilo que nós cremos, para que passem, após a avaliação da mesa, né, passem a ser batizados ou recebidos e passarem a ser membros da nossa igreja, tendo todos os privilégios de membro e também os deveres de membro. A gente vive numa sociedade hoje em que muita gente gosta de reivindicar os seus próprios direitos, né? As pessoas pensam nos direitos, as pessoas querem os seus direitos, as pessoas brigam pelos seus direitos. A nossa sociedade, o mundo aí fora, todos às vezes se degladiam porque querem sempre ter algo mais ou mais direitos do que outras pessoas. Então, o direito é uma coisa que na sociedade atual todos brigam, né? Mas as pessoas esquecem também muito dos seus deveres, daquilo que precisam fazer, quais são os seus compromissos que tem que ser, né? Então, nós temos privilégios, sim, nós temos privilégios como membros da igreja, como servos de Cristo, mas dentro da igreja nós também temos compromissos, temos obrigações que nós devemos viver. Então, vamos falar sobre o presbiterianismo. Eu quero trazer a baila aqui, trazer para a gente olhar um pedaço daí da nossa confissão de fé. Já deixa eu só separar o lado, para facilitar aqui. Volto a dizer, acho que como o Marcelo também, eu estou usando, eu só estou conseguindo me ver a tela que está projetada, né? Me ver e ver apenas 3 dos irmãos. Então, eu não estou vendo a maioria de vocês. Então, caso vocês queiram participar, interromper a qualquer tempo, falar alguma coisa que venha contribuir com o que tem sido dito, vocês são livres para isso, tá? E ao final, e as dúvidas que tiverem, as perguntas que precisarem fazer, eu sugiro que a gente preferencie lá no chat, né? Aí, à medida que for colocando as perguntas lá no chat, a gente vai olhando. Eu quero trazer para vocês aí, então, dois artigos. Parece que estão fora de ordem, mas é proposital, tá? Primeiro é o artigo 4º, que fala sobre a igreja. Aliás, quem forma a igreja, né? A igreja local é uma comunidade constituída de crentes professos, juntamente com seus filhos e outros menores sob a sua guarda, associados para os fins mencionados no artigo 2º e com o governo próprio que reside no conselho. Então, vamos pensar primeiro a respeito desse artigo 4º, né? A igreja presbiteriana local é uma comunidade constituída por crentes professos. O que é o crente professo? É aquele que declarou publicamente a sua fé em Cristo, que professa a sua fé em Cristo, né?
sem a coragem de publicar a sua fé abertamente, não se pode ser membro de uma igreja. Afinal de contas, a igreja é formada por crentes que vivem o evangelho, que amam a Cristo e que querem viver para adorá-lo o tempo todo, né? Então, o cristão é aquele que está pronto em todo o tempo para anunciar ao mundo inteiro, a quem for necessário, que ele serve ao Senhor, que ele ama o Senhor e que ele quer viver para o Senhor, né? Quer anunciar ao mundo inteiro aquilo que ele crê e aquilo que ele se compromete. Então, é preciso, irmãos, que a gente reconheça, como crentes professa a nossa condição de pecador. Nós somos indignos. O crente professa é aquele que sabe que sozinho ele não poderia promover a sua própria salvação, né? Buscar através dos seus méritos, e sim pelos méritos da cruz de Cristo. O crente professa é aquele que ama a Cristo, que tem a palavra de Deus como sua regra de fé e de prática, aquele que entende que foi alcançado por uma graça que você não merecia. O Senhor, ele nos atraiu para si. Estamos servindo a Ele e Ele nos traz para uma igreja para compartilharmos dessa fé em comunidade. Então, isso é a igreja presbiteriana. A igreja local é a comunidade construída de crentes professos, junto com seus filhos e outros menores sob a sua guarda, associados para os fins mencionados no artigo 2º, e com governo próprio que reside no conselho. O que vem a ser esse tal de conselho? Tá? Nós vamos ver também, a partir da próxima semana, um pouco mais sobre a forma de governo da igreja presbiteriana. Mas na igreja local, a igreja presbiteriana ela é regida pelo conselho, que é formada pelo pastor ou pastores, caso exista mais de um, e os presbíteros, que são eleitos pela própria igreja. Então, no nosso caso, nós ainda somos uma congregação presbiteriana, né? A Igreja Presbiteriana da Esperança, ela é uma congregação e nós estamos, inclusive, nos preparando para, quem sabe, em breve, nós nos organizarmos em igreja, né? Para termos tanto a capacidade de sustentar as suas próprias contas, mas como também termos capacidade de termos líderes para conduzir os ministérios da igreja. E quando a igreja alcança esta condição, é que ela é organizada, ela tem os seus presbíteros eleitos, ela tem a sua junta diaconal eleita, e ela começa a atuar como igreja independente organizada, né? Hoje nós somos filhos da Igreja de Curiaçu, nós somos congregação presbiteriana, projeto de implantação, e vocês hoje têm a alegria de fazer parte de lá junto comigo. Então, uma igreja presbiteriana ela é uma igreja que tem um conselho, e o conselho é formado pelo pastor e pelos presbíteros, e eles são quem governam, quem conduzem a igreja. Obviamente, dentro daquilo que está previsto, que está prescrito na palavra de Deus. Então, para falar um pouco a respeito da igreja, o artigo 2º fala a respeito dela. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem por fim prestar culto a Deus em espírito e em verdade, pregar o evangelho, batizar os conversos, seus filhos e menores sob a sua guarda, e ensinar os fiéis a guardar a doutrina e a prática das Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, na sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e crescimento de seus membros na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, irmão, o que é que está dizendo muito claramente para mim nesse artigo 2º? Em primeiro lugar, a Igreja Presbiteriana, cita logo aí de frente, ela tem por fim prestar culto a Deus. A Igreja Presbiteriana ela não se reúne para promover aquilo que as pessoas gostam, para agradar pessoas. A intenção não é fazer obra social, a intenção não é buscar fazer eventos e festas e celebrações apenas para agradar os outros, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil ela tem por fim prestar culto a Deus em espírito e em verdade. Ela vive para adorar o Senhor. Ela vive para prestar culto a Deus e reconhece que é servindo ao Senhor e adorando ao Senhor que está o seu principal objetivo. Então, a igreja presta culto a Deus em espírito e em verdade. A igreja prega o evangelho, batiza os que se convertem, os conversos,
Batiza também seus filhos. Nós já falamos na aula da semana passada sobre batismo, e o pastor também já disponibilizou um material, um conteúdo sobre o batismo infantil, como é que funciona esse batismo infantil, né? Por que a Igreja Presbiteriana batiza crianças, né? E menores sob guarda, e ensinar aos fiéis a guardar a doutrina e a prática das Escrituras. Ou seja, irmão, ser membro de uma igreja presbiteriana significa que nós estamos nos comprometendo e nos envolvendo em viver a doutrina e a prática da palavra de Deus. Em primeira instância, você é um adorador do Senhor. E como adorador do Senhor, como aquele que presta culto a Deus, você deve viver em consonância com a palavra de Deus. Não há nenhuma outra regra, não há outra orientação humana, não há outra orientação política, ideológica, não há outra fonte de conhecimento, né? Nada que venha de algum outro lugar, de alguma outra fonte, é mais importante do que este objetivo de viver a palavra de Deus, de prestar culto a Deus, de caminhar com Deus. Então, nós, como crentes professos, que já reconhecemos que o quanto que precisamos e fomos alcançados por esse evangelho, pela graça do Senhor, nós, como crentes professos, nós fazemos parte de uma igreja que leva Deus a sério, como eu falei lá no início. Uma igreja que vive para viver um evangelho genuíno, verdadeiro, sem qualquer influência de nenhum lado. Os nossos olhos estão focados na prática da palavra de Deus. Os nossos olhos estão focados em viver o que a Bíblia ensina com relação à comunhão, à fraternidade cristã, ao crescimento dos membros, ao conhecimento do Senhor, a prestar culto, a pregar o Evangelho. Nós vamos ver no decorrer do estudo da aula de hoje, o quanto que tudo isso que está escrito nesse artigo 2º pode ser vivenciado na prática por você, na Igreja Presbiteriana Esperança. Talvez você tenha chegado na Igreja Presbiteriana Esperança, mas nunca imaginou quem sou eu aqui dentro. Por isso está aí, eu sou presbiteriano e agora. Quem sou eu aqui dentro? Até onde eu posso ir? O que é que eu posso fazer? Como eu posso servir? O que é que a igreja espera de mim? O que é que o Senhor espera de mim? Como eu devo viver este evangelho na prática? Né? É importante a gente ter o conhecimento, o referencial teórico? Sim. A nossa igreja também é muito conceituada, e acredito que muitos dos irmãos já tenham visto isso aí fora, né? Normalmente, quando a gente tem conversa com outras pessoas de outra denominação, de outra comunidade de fé, eles falam muito sobre a igreja presbiteriana. Ainda essa semana, eu tive um colega de trabalho que estava falando sobre isso. E ele dizia para mim assim, olha, eu sou da Wesleyana, mas eu admiro a igreja presbiteriana pela seriedade que ela vive a prática da palavra de Deus. A seriedade do conteúdo, a seriedade de expor de forma verdadeira a palavra de Deus e buscar viver a palavra de Deus em todo o tempo. Então, isso é o que nos caracteriza também como presbiterianos. Nós temos, sim, na palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, a nossa regra de fé e prática. Mas vamos caminhar dentro da... Olha, só para dar um tchau aqui, dá um tchau aqui, rápido. Alô? Pronto. Agora ela já vai. Já vai. Acontece. A Liz quis participar de um pedaço da nossa gravação. Mas, enfim, a nossa Constituição, que eu falei para você, ela também traz uma classificação para os membros. Lá no artigo 11, ela diz que são membros da Igreja Presbiteriana do Brasil as pessoas batizadas e inscritas no seu rol, bem como as que lhe tenham sido unidas por adesão ou transferência de outra igreja evangélica e tenham recebido batismo bíblico. Ou seja, como é que eu passo a ser membro da igreja? A partir do momento em que eu sou batizado, vocês estão preparando-se para isso, né? A maioria de vocês que estão dentro da nossa aula de hoje, batizado, e a partir daí vocês são inscritos no rol de membros. A Igreja Presbiteriana tem um controle daqueles que fazem parte, né, do seu rol de membros.
bem como os que tenham sido unidos por adesão ou transferência de alguma outra igreja evangélica e que tenham recebido o batismo bíblico. Então, se alguém vem para a nossa igreja presbiteriana de uma outra denominação, de uma outra comunidade de fé, e lá ela tenha recebido o batismo bíblico, vive um evangelho em que reconhece o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, e reconhece a palavra de Deus como única regra de fé e prática, vocês vão saber isso logo que passarem pelo exame para o batismo. Algumas perguntas serão feitas e isso fica evidenciado. Então, a partir do momento que acontece o batismo, essa pessoa passa a assumir o status de membro, né? A posição de membro da igreja presbiteriana. E essa membresia ela é classificada de duas formas. O artigo 12 fala que existem os membros comungantes e os não comungantes. O que é isso, gente? Os membros comungantes são aqueles que fizeram a sua pública profissão de fé, aqueles que professaram a sua fé diante da igreja. E o membro não comungante, como vocês sabem, nossa igreja, ela pratica o batismo infantil como sinal da aliança de Deus conosco e com nossos filhos e com a nossa descendência, né? E os não comungantes são exatamente aqueles que são menores de 18 anos de idade, que foram batizados na infância, mas que ainda não fizeram a sua pública profissão de fé, né? A gente tem esse cuidado de separar entre os comungantes e não comungantes, porque nem todos os direitos de um membro comungante, um não comungante tem a capacidade, a condição de assumir, né? Afinal de contas, passa-se pelo batismo infantil. Então, os não comungantes menores de 18 anos, que foram batizados na infância, eles são membros. A partir do momento em que se completa 18 anos, vamos pensar numa situação, eu fui batizado na infância, vamos pegar o exemplo de Liz, já que ela entrou aqui, né? Imagina que Liz é batizada já, inclusive. Liz recebeu o batismo na infância, como parte do compromisso dos pais. Essa situação do batismo vocês já viram na aula passada, não vou me prender a isso. Mas imagina que Liz complete os 18 anos e ainda não professou a sua fé, não tomou uma decisão de assumir publicamente a sua fé no Senhor Jesus. Então, neste momento que ela ultrapassa a idade dos 18 anos, caso ela não tenha professado a sua fé, ela deixa de ser membro da igreja. Porque a igreja entende que com 18 anos ela já tem a capacidade de discernir, de saber, né? E entender o que é que ela deseja para o curso da sua vida e o chamado de Deus para o coração dela. Fica mais evidente. Então, ela professa a sua fé, né? Eu mesmo fui batizado na adolescência, enquanto eu acredito que eu tinha 14, 15 anos, alguma coisa assim. Então, eu já fui batizado e já fiz também a minha pública profissão de fé no mesmo ato do batismo e passei a ser membro comungante da igreja até aí, né? Então, os não comungantes são os que foram batizados na infância. Mas isso não significa que na adolescência, já tendo plena convicção do seu chamado diante de Deus e a capacidade de assumir compromissos, um adolescente já maduro, ele consegue, sim, sem passar pelo batismo e profissão de fé, e passar a ser um membro comungante. Então, só os comungantes gozam de todos os privilégios e direitos da nossa igreja. E quais são esses direitos? Vamos olhar para eles aí, está no artigo 13º da nossa Constituição. Os membros da igreja, eles podem votar e ser votados. Isso, obviamente, os maiores de 18 anos, né? Membros comungantes, né? E civilmente capazes. Por que essa história de civilmente capazes? Porque nem sempre as pessoas que estão aqui têm mais de 18 anos, eles são civilmente capazes. Às vezes eles têm alguns podem ter um problema físico, né? Mental, psicológico, algumas dificuldades que impeçam ele de assumirem algumas funções. E aí, por conta disso, existe essa observação na nossa Constituição. Mas os membros comungantes, os membros da igreja, eles podem votar e serem votados caso eles tenham mais de 18 anos. Para exercer cargo eletivo da igreja, ele precisa ter 6 meses de membresia. A partir do momento em que eu sou membro e tenho 6 meses de comunhão com a igreja, após a membresia, eu já posso participar de um processo letivo para algum ministério, algum departamento, para ser liderança da nossa igreja.
No presbiterato e diaconato, para ser presbítero e diácono, esse prazo é de 1 ano, salvo quando tratasse de oficiais que venham de outra igreja presbiteriana. Citar um exemplo, Marcelo, que esteve dando aula agora, ele exerceu o mandato de diácono lá em Rocha Miranda. Eu também exerci diaconato e presbiterato, inclusive, os dois, lá de onde eu vim, né, lá de Salvador. Então, eu vim de outra igreja presbiteriana, eu sou membro da Igreja de Esperança há mais de 1 ano, então eu já posso também concorrer, né, é um cargo eletivo, concorrer a funções de presbiterato ou diaconato na igreja, tá? Então, assim, voltando a falar um pouco da nossa igreja, todos esses cargos e funções de presbíteros e diáconos são eleitos pela comunidade de fé. Passar mais um tempo, vou falar sobre as assembleias, e nas assembleias é exatamente uma reunião de membros em que nós tomamos algumas decisões e, entre elas, também fazemos a eleição de oficiais para a nossa igreja. Bom, falou-se agora há pouco sobre a Santa Ceia, mas está dito aí também como direito do membro, em plena comunhão com Deus e com a sua comunidade de fé, participar da Santa Ceia do Senhor e apresentar os seus filhos ou menores sob sua guarda ao batismo. Note que aí, apesar de estar na nossa Constituição, não é um pré-requisito exclusivo de membros da Igreja Presbiteriana, e sim membros de igreja evangélica. Desde que ele viva em plena comunhão com Deus e com a sua comunidade de fé, ele pode, sim, participar da Santa Ceia do Senhor, que isso, inclusive, já praticamos em nossa igreja, né? Também participar com direito a voto na Assembleia Ordinária, pelo menos uma vez ao ano, e extraordinária quando convocada pelo Conselho. Rapidamente, o que é que isso é? Uma vez ao ano, uma igreja ela reúne seus membros, isso é chamado de Assembleia Ordinária, pelo menos uma vez ao ano, para apresentar a prestação de contas, para falar sobre o orçamento da igreja para o próximo ano, para tratar sobre alguns assuntos e algumas decisões importantes que a igreja precisa tomar. E isso é tratado nessas assembleias ao final do ano, para ler atas das reuniões anteriores, para entender o que é que foi feito e deixou de ser feito. Enfim, essa assembleia ordinária é feita uma vez por ano. E isso passará a acontecer conosco a partir do momento que nós nos organizarmos em igreja, né? E as assembleias extraordinárias, elas são aquelas que são convocadas quando necessário pelo Conselho para tratar de algum tema específico. E, inclusive, um dos temas que podem ensejar uma assembleia extraordinária é a eleição de oficiais, né? De presbíteros e diáconos. Então, os membros da igreja, eles têm o direito de não só participar, mas ter direito a voto nessas assembleias. Eles podem ser votados, podem votar, eles podem exercer cargos, eles participam da Santa Ceia do Senhor e eles estão aptos a participar da Assembleia da Igreja. Então, ele vive a Igreja Presbiteriana como membro dela. E quais são os deveres que a nossa Constituição nos traz? São deveres muito mais de vida cristã, tá? Viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada. Se a gente não faz isso, a gente não pode nem ser chamado de crente, né? Não tem nem como a gente... Quem não quer viver conforme a Bíblia, não dá para ser chamado de cristão, de servo do Senhor. Honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra. Não dá para você ser membro de uma igreja, seja ela qual for, e não pagar suas contas, viver na desonestidade, né? Não propagar o Evangelho com a sua própria vida. Falar mal dos outros, viver uma vida, né, que não condiz com os ensinos da palavra. Então, não é só o falar, é o viver. Nós honramos o Evangelho e propagamos o Evangelho pela nossa própria vida e pela palavra. Sustentar a igreja e suas instituições, moral e financeiramente. É também compromisso e dever do membro da igreja presbiteriana sustentar a sua igreja. Não há outra fonte, não há sustento político, não há financiamento de alguém que faz algum jogo de azar ou alguma outra coisa para que a igreja seja sustentada. São os seus membros que assumem um compromisso com Deus e com a igreja e sustentam ela não só financeiramente, tá? Mas de forma moral também. Vivemos para abençoar a nossa igreja, né? Vamos lá, obedecer às autoridades da igreja.
e isso é importante, irmãos, vocês já devem ter ouvido falar a respeito disso, a autoridade máxima na igreja presbiteriana é a palavra de Deus. As autoridades da igreja, constituídas, eleitas pelos membros, pastor, presbíteros, diáconos, ou qualquer liderança instituída por eles, né, para atuar com a igreja, nós temos o compromisso como membros de obedecê-los com esta grande observação que vem aí no final. Enquanto estes permanecerem fiéis às sagradas escrituras. Não há outra regra de fé. Não há outra regra de prática. A palavra de Deus é a nossa regra. Então, por vezes, se por acaso vier a acontecer, eu ensinar alguma coisa para vocês, ou o pastor Alain pregar alguma coisa lá em cima no púlpito, e que seja contradizente àquilo que a palavra explica e ensina para você, sinta-se desobrigado a atender qualquer orientação que não esteja de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. Os que são eleitos e chamados pelo Senhor, eles têm o compromisso de viver e anunciar a palavra de Deus na sua essência. Tá? Outro dever do membro é participar dos trabalhos e reuniões da igreja, inclusive destas assembleias. Né? A gente vê lá fora, né, muitas vezes, algumas pessoas perguntam sobre religião, e a resposta que vem é: não, eu sou da religião tal, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou de outras denominações, confissões religiosas. E aí alguns respondem assim: eu sou, por exemplo, né, eu sou católico, mas eu sou um católico não praticante. Eu sou um católico que eu tenho apenas a nomenclatura de catolicismo, mas eu vou na missa uma vez na vida. Alguém já ouviu alguém falar sobre isso? Né? De viver uma vida que não é prática. Então, eu posso afirmar para vocês que, diante dos nossos direitos e dos nossos deveres, não há servo de Deus não praticante. Não há possibilidade de você, uma vez alcançado pela graça de Deus, uma vez chamado pelo Senhor, uma vez envolvido numa comunidade de fé, atuando dentro de uma igreja, com tanta atividade, tantos ministérios, não existe a possibilidade de ser um crente não praticante. E desde já eu já quero desafiar os irmãos a isso, a repensar um pouco dentro do seu coração a partir de que você pode ser mais útil e abençoar a sua igreja. Né? Participar dos trabalhos, por vezes se marca uma atividade oficial da igreja e a programação tem muito pouca gente. Muitas vezes a gente tem alguma situação dentro da igreja que precisa ser feita, de atuar com misericórdia, de abençoar a vida de um irmão que está passando por alguma necessidade, né? E temos a disponibilidade, temos a possibilidade de ajudar, mas muitas vezes, pelo nosso próprio conforto, nos negamos. Na semana passada, em que nós falamos lá no sermão, a gente estava falando justamente sobre isso, né? Quantos de nós estamos dispostos a abandonar a nossa confortável agenda em favor do nosso irmão, né? Então, o membro da igreja é aquele que tem alegria e prazer em servir, em abençoar, em participar dos trabalhos. Não há o crente não praticante. Tá? Bom, então nós vamos agora pensar em o próximo ponto, né? Irmãos, caso os irmãos percebam que eu estou falando muito rápido, eu estou acelerado demais, por favor, podem abrir o microfone e me dar um freio, não há problema algum, tá? Eu vou receber isso como uma palavra abençoadora para mim. Mas quando falo a respeito das coisas de Deus, eu gosto de falar realmente bastante. E vou até adiantar, porque Marcelo levou um pedaço da nossa aula, então a gente tem que adiantar, porque já estamos caminhando para as 11 da manhã. Mas, enfim, o próximo item da nossa pauta da aula de hoje é a participação ativa nos cultos e atividades da igreja. Gente, dentro da nossa igreja não existe aquela figura do eu estou, mas não sou. Eu estou na igreja, mas eu não me sinto integrante dela. Eu congrego lá, eu visito apenas lá, eu estou lá, apenas de corpo presente. Não há essa possibilidade. O membro da igreja presbiteriana, ele é aquele que tem participação ativa nos cultos e ativa nas atividades da igreja. Vive uma vida de envolvimento e de compromisso. Olha o que está dito aí.
O membro da igreja é aquele que possui um desejo intenso. Não é uma coisa assim, essa ideia eu vou estudar aqui se tem possibilidade de arrumar um tempinho. Se não der, não fica aborrecido, não, tá? Não tem isso. Há um desejo intenso e pleno de estar envolvido nas atividades, de estar envolvido nos cursos. O membro é aquele que tem um sentimento de quem é parte integrante. É como se existe um corpo e eu sou membro deste corpo. Eu me sinto integrante deste corpo. Então, logo, tudo que se faz aqui, que esteja ao meu alcance, é um desejo meu de estar junto. O Senhor nos impulsiona para isso. O Senhor que nos chamou, o Espírito Santo que mora em nós, que habita em nós, que nos conduz e que nos convence do pecado, ele é aquele mesmo que nos impulsiona, que nos atrai para ele. A palavra de Deus diz que no tempo passado nós vivíamos segundo as inclinações da carne e dos pensamentos, e nós tínhamos a tendência humana natural de ser inclinado ao pecado, né? Mas uma vez chamados pelo Senhor e conscientes desse chamado, nosso prazer está na caminhada cristã. O crente é aquele que não se contém em servir para abençoar as atividades e demonstrar amor cristão. O culto é um grande momento de celebração do crente, né? A gente deve guardar uma expectativa santa e alegre de estarmos juntos em comunidade aos domingos, cultuando ao Senhor, estar perto dos nossos irmãos, caminhando com nossos irmãos. O culto é um grande encontro com as pessoas que vivem a mesma fé que a gente vive, que têm a mesma esperança que a gente tem, que falam a mesma língua que a gente fala. Crentes que se amam e desejam servir ao mesmo Deus, que querem praticar as mesmas atitudes. Então, o culto é um lugar em que a gente anseia ser confrontado e ser edificado pela palavra, né? Para podermos viver a semana, a partir da segunda-feira, praticando aquilo que nós escutamos na palavra de Deus no culto do domingo, e para que este mundo caído perceba de que existe salvação em Cristo e que a nossa vida seja referência para isso. Então, as atividades da igreja, elas nos motivam, elas promovem comunhão, elas edificam a nossa vida e elas nos capacitam para a gente mostrar Cristo para os outros. Então, o culto nada mais, nada menos é do que isso. É um momento em que o membro da igreja tem a maior as alegrias de se reunir com seus irmãos para celebrar o amor de Deus, para celebrar a graça de Deus que nos alcançou. Qual seria o sentido da vida de um crente, de um membro de uma igreja, se a gente não deseja caminhar na presença de Deus? Fomos chamados pelo Senhor para evidenciar Cristo, né? Para mostrar Cristo a este mundo. Então, é compromisso meu, é compromisso seu, e quem busca ser membro de uma igreja presbiteriana, que vive a palavra, caminhar nos cultos, envolvidos nas atividades da igreja. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre contribuição financeira, princípios de mordomia e generosidade. Bom, a igreja é do Senhor. A igreja presbiteriana é do Senhor. Ela não tem um dono humano. Ela não tem alguém que se levante e diga assim, fui eu, o dono sou eu, quem manda sou eu, quem determina sou eu, quem sustenta sou eu. Não há. A igreja presbiteriana, ela é do Senhor e é o Senhor quem provê todos os meios necessários para o seu sustento. Essa é a primeira premissa e a premissa básica, tá? E é o próprio Deus que desperta no meio do seu povo o compromisso com suas contribuições, de acordo sendo fiel, né, aos ensinamentos das Escrituras. A Bíblia fala a respeito de dízimo, a Bíblia fala a respeito de ofertas. E o membro da igreja presbiteriana é aquele que, diante do Senhor, entende que tem um compromisso diante de Deus de abençoar a sua igreja e de promover também esse sustento financeiro, porque isso não é uma dor, um aperto, uma dificuldade, mas muito pelo contrário, é um prazer e uma alegria e um cumprimento fiel daquilo que é o ensino da palavra de Deus para cada um de nós. Existe uma série de textos bíblicos que mostram, que falam a respeito do dízimo na Escritura. Desde antes da lei, durante a lei, nos livros históricos da Bíblia falam em Neemias, nos livros poéticos falam lá em Provérbios, nos livros proféticos, lá em Malaquias, é um deles aí que está citado,
fala também, nos evangelhos, em Mateus se fala sobre dízimo, nas cartas gerais se fala sobre dízimo. Então, em todo lugar da Bíblia fala-se sobre essa oferta, essa contribuição. E que muito além do financeiro, ela nasce no coração. A imagem que está mostrando ali em cima está botando um coração dentro de uma cruz. Ela nasce no coração. Deus, que atrai o nosso coração e nos chama para o servir, ele coloca em nosso coração um desejo pleno, claro, de abençoar e de ser coluna também para a igreja em que ele nos chamou. Entenda que a igreja que o Senhor colocou você é um instrumento de Deus para a sua edificação, não é? Nós somos edificados, nós crescemos, nós aprendemos, nós ouvimos a palavra de Deus. E assim também nós abençoamos a nossa igreja. Então, o último ponto diz aí, o dízimo não é nosso, é do Senhor. É um compromisso que nós temos com ele. Ele é santo ao Senhor. Ele é primícia e não sobra. Muitos pensam que a contribuição, se alguma coisa sobrar, eu vou lá e faço alguma coisa para a igreja, né? Mas, na verdade, não é isso. É primícia. É primícia do Senhor. É ordem divina e não opção nossa. Reter o dízimo é desamparar a casa de Deus e sinal de uma decadência espiritual. Lá no Velho Testamento, o povo, quando deixava de... se esfriava, né? Esfriava espiritualmente, o povo de Deus. A primeira coisa que eles deixavam de fazer era deixar de dizimar com fidelidade. Mas depois, quando voltavam-se à presença de Deus e arrependidos, a prática do dízimo era restabelecida, né? Então, o dízimo é um ato de obediência. É um compromisso que o membro tem. Mas quando eu falo de princípio de mordomia, alguns podem perguntar, mas, Fernando, que troço é isso, né? Mordomia, para mim, é quem é folgado, né? Quem quer viver com mordomia, quem quer, né? Mas é diferente, é o princípio de mordomo. O conceito de mordomo, junção dessas duas palavras aí, ó, tem um significado aí, as pessoas trazem como sendo o maior da casa. Era aquela espécie de servo, escravo de confiança, que administrava a casa do seu senhor. Por exemplo, aí José, né? A gente sabe a história de José. José era o mordomo na casa de Potifar. Então, esse é o conceito de mordomo, né? E a mordomia cristã, o que é? É uma atividade espontânea que nasce no coração do Filho de Deus e da igreja em conduzir a vida e os recursos para os propósitos de Deus. Irmãos, nada mais é do que você entender que a sua vida não é mais sua, e sim do Senhor. Nada mais é do que você reconhecer a soberania de Deus. E entender que tudo foi criado por Deus e tudo é para Deus. Por Ele, para Ele, são todas as coisas, né? Dele, por Ele e para Ele. Então, tudo é do Senhor. Aí, no último ponto, fala o Salmo 24, verso 1, né? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O mundo e os que nele vivem, né? Os que nele habitam, em algumas outras traduções. Então, a mordomia cristã nada mais é do que esse princípio de ter um coração abençoador e generoso, e entendendo de que tudo vem do Senhor e é para o Senhor. E que a soberania de Deus faz com que o seu povo não seja desamparado. Ele é aquele que dá o sustento ao seu povo. Então, o membro da igreja presbiteriana, ele também é aquele que entende e concorda com esse princípio de generosidade. Ele tem um coração que não está voltado apenas aos seus próprios interesses. A vida cristã é uma vida que olha também para aquilo que os nossos irmãos precisam, para aquilo que a nossa igreja precisa, para aquilo que é necessário, em que momento eu preciso viver essa generosidade e ter um coração aberto a oferecer. Nós já estudamos no Sermão do Monte, há pouco tempo atrás, sobre dar esmolas, sobre ter um coração desprendido para certas coisas, né? Então, o lado financeiro é algo que pesa demais na mente de muitos, é uma preocupação, o sustento da casa, da família, dos seus sonhos, dos seus objetivos, mas no momento em que nós entendemos que o Senhor é o soberano e que esse soberano controla a nossa vida, esse soberano nos conhece, nos ama e cuida de nós, e nós vivemos debaixo dessa graça e desse amor, entendemos que de forma espontânea, como servos de Deus, a minha vida, os meus recursos, os meus sonhos, as minhas atividades, tudo que eu penso em fazer, tudo que eu sou e tenho, são do Senhor. E é assim nós abençoamos também a casa de Deus. Tá? Então é importante deixar que esse princípio esteja em nossa mente.
Obviamente que existem as ofertas e os dízimos, mas também tem que existir a consciência de um coração que é generoso diante do Senhor. Bom, vamos falar de serviço cristão? Serviço cristão. Mateus 20. Deixa eu abrir e ler para vocês aqui de forma rápida, né? Deixa eu ler para vocês aqui. Mateus 20, 25 a 28 diz o seguinte, ó. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, olha o que Jesus diz, ó. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por mim. O membro da igreja presbiteriana é aquele que, se necessário for, está disposto a lavar os pés, como está ali em cima na foto. Está disposto a esvaziar-se de si mesmo para servir. Uma das marcas do cristão, está escrito aí, e por consequência de todo membro de uma igreja, é de entregar-se para servir desinteressadamente. A gente vive hoje, até dentro do meio evangélico, né, de algumas igrejas aí fora, o serviço buscando uma contrapartida. A nossa sociedade, este mundo caído, vive isso de forma muito intensa. Eu só faço algo por você se eu ganhar alguma coisa de retorno, se alguma coisa tiver em troca. O servo de Deus, o membro de uma igreja genuinamente evangélica, que vive a palavra de Deus, é aquele que quer viver o serviço cristão desinteressadamente. O cristão autêntico é aquele que serve. E serve de uma forma alegre, como um privilégio que Deus nos dá, motivado pelo amor de abençoar alguém. Então, se a gente proclama o evangelho e levanta a bandeira de uma igreja em que a gente congrega, precisamos viver na prática o serviço abnegado. O que é isso? Negar a si mesmo. O serviço que muitas vezes vai fazer você não fazer a sua vontade, mas você servir para abençoar outros. Sem reservas, de forma constante, não é um ato pontual. O membro da igreja, ele serve constantemente. Em que, dentro da nossa igreja presbiteriana Esperança, nós podemos servir de forma constante, mesmo que isso vai exigir de nós um esforço, um sacrifício. De que forma eu posso ser um abençoador dentro da igreja? Então, o membro de uma igreja é aquele que serve. A palavra de Deus nos ensina isso. É no serviço que os famintos são saciados, é no serviço que os tristes são consolados, que os doentes são assistidos, que o evangelho é anunciado, que a igreja é edificada e que Deus é glorificado. Lembra daquele primeiro artigo que nós lemos lá atrás? Por que a Igreja Presbiteriana do Brasil existe? Para prestar culto a Deus, para servir, para que a glória do nome de Deus seja dada a ele. Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu pus essa palavra entre aspas, porque essa é uma frase muito usada por minha mãe, desde os tempos da minha avó. Desde que eu era criança, sei lá, menos de 5, 6 anos de idade, eu escutava essa frase da minha mãe. E essa frase veio no caminhar da minha vida, em tudo. E eu sempre trago isso para dentro do meu coração, dizendo: quem não vive para servir, não serve para viver. O membro da igreja traz consigo o cumprimento de 1 Coríntios. Portanto, todos devem considerar servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. O que se requer desses administradores é que eles sejam fiéis, servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Já estamos caminhando para o final da nossa aula, mas é importante a gente trabalhar, irmãos, o conceito de evangelismo dentro da nossa vida. Como é que um membro da igreja presbiteriana trata essas questões com relação ao evangelismo, ao anúncio da palavra, ao compartilhar da palavra a outros, né? Quem professa Cristo como seu único e suficiente Salvador
é aquele que entendeu perfeitamente o chamado da grande comissão, na qual somos embaixadores da parte de Cristo, enviados para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, se nós somos membros da nossa igreja e não entendemos que nós fomos chamados para anunciar o evangelho de Cristo a quem não conhece, algo está fora do trilho. Muitos imaginam que o fato de eu estar na igreja é apenas para crescimento pessoal, apenas para oferir vantagens, apenas para que eu tenha conhecimento bíblico, conhecimento teológico, apenas para que eu entenda o conteúdo da palavra de Deus para poder ensinar para outros, quem sabe, mas algo que vá satisfazer os meus próprios anseios, que vai trazer resposta às minhas demandas, que vai trazer solução aos meus problemas, vai trazer cura para as minhas doenças, né? Muitas vezes, muitos pensam que a vida cristã, que a vida numa igreja, é apenas para que você adquira condição de ter vantagens. Quando, na verdade, a palavra de Deus, tanto no texto aí de 1 Pedro 2,9, quanto em Mateus 28, né? 20, quanto em Marcos 16,15, que é o famoso ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, faz com que a gente entenda que nós temos um chamado da parte de Deus. E se eu me predisponho a ser membro de uma igreja, se eu me predisponho a ser um crente professo, que quero um compromisso sério com o Senhor e quero viver a minha vida pautado na palavra de Deus, eu preciso entender que eu faço parte desta grande comissão que o Senhor nos deu, de anunciar o evangelho. Se não é isso que foi colocado aí no chat, né? Nós nos tornamos apenas consumidores. Aqueles que vão na igreja para consumir, para receber uma palavra, para receber uma bênção, para buscar alguma solução, para resolver alguma demanda, né? E o que é que nós estamos dispostos, como está o nosso coração, a disposição do nosso coração em dar, em oferecer alguma coisa? Compartilhar a nossa fé com a nossa vida e, se necessário, com palavras. Isso é famoso, né, essa expressão. Como membros do corpo de Cristo, né, temos que exalar o bom perfume de Cristo e a salvação que ele de graça nos alcançou. Irmãos, é um egoísmo imenso da nossa parte a gente pensar apenas em nós. É um egoísmo imenso da nossa parte a gente professar para a igreja o quanto nós somos alegres por sermos eleitos, chamados pelo Senhor, temos um tesouro em vasos de barro, que é assim que a palavra se refere com relação à presença do Senhor em nós, né? Temos o maior tesouro do mundo, o Senhor do universo, Deus Todo-Poderoso, nos alcançou, transformou a nossa vida, mudou a nossa história, faz com que os nossos dias daqui para frente sejam completamente outros. Eu sou membro de uma igreja, eu estou numa comunidade de fé que me edifica, que me sustenta, que me fortalece. E, irmãos, eu olho para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, onde fala do amor, em que ele diz lá, né, todas as prerrogativas do amor, da necessidade de tudo que se faz, e que se fizer sem amor, de nada se aproveita, né? De nada seria. Eu fico a me perguntar de que forma eu vivo a minha vida com a igreja, como membro da igreja, apenas consumindo e sem a disposição de oferecer com amor àqueles que precisam ouvir. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, se eu tiver o dom de profetizar e conhecer os mistérios e a ciência, se eu tiver fé para transportar montes, se eu distribuir todos os meus bens entre os pobres, se eu entregar o meu próprio corpo para ser queimado, é isso que está lá em 1 Coríntios 13. Se tudo isso eu fizer, e se isso não for fruto de amor, nada disso se aproveitaria. Então, irmãos, nós temos o maior tesouro do mundo em nosso coração, a presença do Senhor, a salvação de Cristo. E nós temos que compartilhar essa nossa fé com a nossa vida. O membro da igreja presbiteriana é aquele que vive e compartilha a sua fé onde ele anda. Muitos daqui podem estudar, alguns devem estar trabalhando, todos nós temos vizinhos, né, ao nosso redor. Temos pessoas que nos cercam, que vivem na nossa companhia em todo o tempo. E
E se dentro do nosso coração não há uma disposição de compartilhar a fé àqueles que ainda não conhecem o Senhor, algo está fora do trilho, como eu falei. O evangelismo e o discipulado, ele não só abençoa quem ouve, mas ele abençoa também a nós, né? Nós somos abençoados enquanto somos abençoadores. Isso fortalece o nosso coração, edifica a nossa vida e dá um desenvolvimento sustentável para a nossa igreja, né? Fazemos parte de uma igreja. Eu quero fechar essa parte do evangelismo falando a respeito disso, e nós vamos caminhando já para encerrar esse bate-papo desta aula sobre ser membro da igreja, né? Quais são essas implicações que nos trazem os ombros a partir do momento que nós somos membros de uma igreja presbiteriana. Esse trecho daqui do estudo eu retirei do nosso boletim, do nosso folheto. Nós fazemos parte de uma igreja que cultua exclusivamente ao Deus Trino, crendo que o Deus Pai elege os seus para o adorar, o Filho se ofereceu em sacrifício de resgate, e o Espírito Santo consolida e sela este novo coração. Ou seja, nós hoje buscamos ser membros e vivemos a membresia em uma igreja que crê na Trindade, na ação de Deus, na eleição de Deus ao nosso coração, no Filho que morreu voluntariamente, se ofereceu para morrer numa cruz em nosso lugar, para resgatar pessoas como nós, pecadores, indignos, sem qualquer mérito, e o Espírito Santo de Deus que sela o nosso compromisso, nos consolida, nos fazendo viver uma vida nova, uma vida regenerada, restaurada pelo Senhor, não mais um coração de pedra, mas um coração de carne, um novo coração que vive para glorificar a Deus. Ser membro de uma igreja, irmãos, presbiteriana especialmente, é entender esse propósito, é entender esse princípio, é entender que eu não sou mais dono do meu próprio nariz. É o Senhor quem governa a minha vida e são os princípios da palavra de Deus que devem nortear as minhas atitudes. Item 2. Com púlpito saudável, nós fazemos parte de uma igreja que possui um púlpito saudável. Ou seja, o que é isso? É uma igreja que se expressa com a pregação expositiva, com estudos e treinamentos teológicos fiéis à palavra de Deus. Irmãos, ser membro da igreja presbiteriana é entender que nós vamos receber o alimento da palavra de Deus e que isso não serve apenas para nós, como vimos agora há pouco. Nós precisamos deixar esse balde transbordar. Nós precisamos fazer com que as pessoas que nos cercam sejam alcançados pela palavra de Deus. A palavra fiel, a palavra que expõe a verdade do Evangelho, que transforma a vida, como transformou a nossa. Item 3. Fazemos parte de uma igreja que tem a glória do Deus eterno como a razão da sua existência, engajando-se nessa missão e dedicando a vida em fazer discípulos para Jesus. Nós somos crentes, servos do Senhor Altíssimo. Vivemos para o louvor da sua glória. E essa é a razão da sua existência. Você não existe para ficar rico. Você não existe para ter posse. Você não existe para ser bem-sucedido. Se Deus te der isso, amém. É bênção. Não deve ser rejeitado, né? Obviamente. Mas o fim principal da sua vida é glorificar a Deus. Na alegria, na tristeza, parece um casamento, né? Na saúde, na doença, quando tem dinheiro, quando não tem, né? Quando está próspero e quando está na escassez. É isso que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 4. Aprendi a viver em toda e qualquer situação, tanto você viver na fartura quanto na necessidade. E aí ele fecha esse trecho da palavra falando lá, né? O posso todas as coisas naquele que me fortalece. Teoria da prosperidade saiu da conversa. Não existe teologia da prosperidade no meio do crente. Nós vivemos apenas para a glória de Deus. Nós vivemos apenas para fazer o nome do Senhor grande. Longe de nós, irmãos, querer auferir algo para nós. E assim, ó, a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, ela decorre da obediência a Ele. É Ele quem nos dá, e se Ele nos der, amém. Se Ele não nos der, glória ao nome do Senhor também. O importante é que a gente não retenha
o que há tão precioso dentro do nosso coração. Não guarde apenas para você, não seja apenas um consumidor do Evangelho. Anuncie a palavra de Deus, pregue esse Evangelho, para que a glória do Senhor seja aumentada neste mundo, nesta geração onde você andar. E eu quero, no final agora, vamos fechar, desafiar você. Está aí um desafio. Diante de tudo isso, irmãos, diante de tudo que a gente aprendeu hoje, desde o batismo até essa aula de membresia, que é algo muito mais prático, né? do que conceitos doutrinários. Isso aqui é muito mais prático. É o que é ser membro, o que é que implica ser membro. Agora que você já entendeu quais são os seus direitos como membro, quais são os seus deveres como membro, e o que é que você precisa praticar dentro da nossa igreja para evidenciar que você é um membro comprometido com Deus, em primeiro lugar, e com a sua igreja. Agora que você já entendeu, que você viu que não tem membro de igreja sem amor a Deus, que não tem membro de igreja sem vida de testemunho, que não tem membro de igreja sem comunhão com seus irmãos, sem exercícios espirituais e sem adoração verdadeira. Só para ilustrar, eu vivi um tempo atrás, eu tive um irmão lá na igreja em que eu era membro, né? Adolescente ainda. E ele compartilhava comigo, ele dizia que, poxa, ó, eu estou bem com Deus, eu tenho orado, eu tenho lido a palavra de Deus, está tudo bem na minha caminhada cristã, minha relação com Deus está uma benção. Agora, aqui na igreja, tem alguns irmãos que eu sei que eu não gosto, que eu não gosto deles, e eles não gostam de mim, mas isso não importa, o importante é que eu estou bem com Deus. Né? E às vezes existe o contrário. Não, eu estou na igreja, eu me dou bem com todo mundo, eu sou amigo de todo mundo, eu não tenho nenhum inimigo aqui, eu convivo em comunidade muito bem, eu ajudo as pessoas, eu faço festas, eu pego peso, eu carrego o que precisar dentro da igreja, eu posso ajudar, mas a minha vida com Deus não é essa Coca-Cola toda, né? Eu não oro, eu oro uma vez por semana, eu leio a Bíblia quando tenho tempo. Existe muito disso no meio das nossas igrejas, das igrejas por aí afora. Pessoas que entendem que apenas um relacionamento horizontal, né, testemunho e comunhão, é o pleno e o suficiente, que não há uma necessidade de uma caminhada com Deus, de uma devocional, de um aprendizado, de um crescimento com Deus. Acham que apenas o social é o suficiente. E existem também aqueles que entendem que apenas a relação vertical, palavra e oração, é o completamente suficiente, quando a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos também viver uma vida de comunhão. Aquele que serve ao Senhor, ele testemunha, ele abençoa, ele anuncia para outros a verdade do Evangelho e aquilo que o Senhor fez no coração da gente. Né? Então, não existe membro de igreja sem amor a Deus. Não existe membro de igreja sem uma vida de testemunho, onde você andar. Você deve buscar em Deus. É fácil isso? Fernanda, isso é complicado. Realmente, em alguns momentos, você pode ter dificuldades. Mas buscar em Deus força para vencer e viver isso. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina e é esta palavra que conduz a nossa vida. Não há membro da igreja sem comunhão com os irmãos. É uma alegria tão grande quando a gente está na igreja no domingo, né? Ver os nossos irmãos, abraçar os nossos irmãos, sentir aquele cuidado dos nossos irmãos e a gente também poder oferecer esse cuidado e abençoar outros. Não existe membro da igreja sem exercícios espirituais, sem uma vida devocional de leitura, de busca a Deus em oração, né? De ouvir e louvar ao Senhor. O pastor um dia desses falou que ele desconfia muito do crente que está no culto, mas não canta. Tem alguma coisa que está fora do lugar. Alguma coisa está estranha, né? Então, não existe membro de igreja sem esses exercícios espirituais de devoção ao Senhor, de leitura bíblica, de oração e de louvor, de uma vida de adoração verdadeira ao Senhor. Então, diante disso, meu convite para você é para que você se comprometa. Monte um plano de serviço, atue em ministérios, identifique os seus dons diante do Senhor e promova a edificação dos seus irmãos da Igreja Presbiteriana Esperança. Vamos sair um pouco da teoria. Nós temos vários ministérios dentro da nossa igreja. E que eu quero, desde já, plantar essa semente no coração dos irmãos, para que no momento oportuno
vocês já forem recebidos como membros, ou os que já são membros da nossa igreja, que estão nessa aula, entendam o quanto que nós podemos ser abençoadores dentro da nossa igreja, como membros da igreja. Aí são alguns dos ministérios, né? A recepção, a hospitalidade, o louvor, a conservação da igreja, né? Limpeza mesmo, discipulado, o próprio pequeno grupo, que tem sido uma estratégia de Deus, que tem abençoado a igreja muito, né? Em que a gente pode ir lá abrir o coração, compartilhar tanta coisa. Então, como membro da igreja, a gente viu lá atrás que a gente se compromete com as atividades, que a gente tem um compromisso de ter um desejo intenso, prazeroso de estar nas atividades da igreja. Tem a mídia, tem o apoio à diaconia, que é o serviço, né? Visitando, compartilhando a palavra. Eu quero desafiar você a estudar a Bíblia junto com alguém. Quero desafiar você a continuar nessa caminhada, exercendo misericórdia, abençoando outros, evangelizando também. Nós falamos agora sobre evangelismo, e sendo exemplo de vida para outros que convivem com você dentro da igreja, para pessoas que te cercam fora da igreja, que elas vejam Cristo na sua vida. Não só pelo fato de você ser membro da Igreja Presbiteriana Esperança, mas porque você é servo do Senhor Jesus e foi Ele que restaurou a sua vida e te chamou para fazer diferença onde você andar. Tá bom? Então, olhe para dentro desse desafio e sinta-se desafiado a se comprometer com isso. A olhar para dentro de você e dizer assim, Senhor, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor para que o teu nome seja glorificado através de mim, naquilo que eu faço, que o Senhor desperte o meu coração para, como membro da igreja, eu poder ser um abençoador no meio do povo de Deus. Tá bom, irmãos? Para fechar, eu quero deixar um versículo para os irmãos, que está lá em Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25, que diz isso aí. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que esse texto, que essa palavra seja rema ao seu coração, para que você entenda o que você precisa viver como membro da Igreja Presbiteriana Esperança, abençoando e sendo abençoado em nossa igreja.